Olá, meus queridos. Sou a Dona Marisa, mas podem me chamar de Vovó Isa. Tenho 68 anos bem vividos, muitas histórias para contar, e algumas que eu preferia esquecer. Mas hoje não é qualquer história. É sobre o segredo que meu marido escondeu por anos na nossa chácara e que mudou minha vida para sempre. Antes de tudo, obrigada por estarem aqui. Se puderem deixar um like e se inscrever no canal, fico muito feliz. E se estiverem assistindo de onde? Comentem aí. Adoro saber de onde vêm vocês. Agora, peguem um café, sentem-se confortavelmente, porque essa é uma daquelas histórias que dá arrepio só de lembrar. Tudo começou há mais de 40 anos, quando eu tinha apenas 25 anos. Eu era uma jovem simples do interior, filha única de uma família humilde. Meu pai trabalhava como ferroviário e minha mãe cuidava da casa. Nunca tive grandes luxos, mas tive amor, carinho e educação. Foi num domingo à tarde, durante um evento na igreja local, que conheci Rodrigo. Ele era alto, magro, usava óculos escuros mesmo dentro da igreja e tinha aquele olhar penetrante que parecia ver até dentro da alma das pessoas. Tinha uns 35 anos, cabelo preto bem cortado, sorriso discreto e uma voz suave que acalmava qualquer um. Ele veio conversar comigo enquanto eu servia café aos convidados. Foi gentil, educado, falava baixo e com pausas longas, como se cada palavra fosse importante. Eu fiquei encantada. Depois de alguns meses de namoro, quase todo feito por cartas, já que ele viajava muito, decidimos nos casar. Nossa cerimônia foi simples, na mesma igreja onde nos conhecemos. Meu vestido era branco, com rendas delicadas, e o buquê, feito de flores do próprio jardim da minha mãe. Rodrigo estava lindo, com um terno cinza claro e um semblante sereno. Naquele dia, eu achei que ia viver um conto de fadas. Depois do casamento, ele comprou uma chácara afastada da cidade, no meio do nada. Era uma construção antiga, rodeada de árvores altas e silêncio. Havia um riacho atrás da casa, galinhas, soltas pelo quintal e um celeiro de madeira velha que ele disse que iria reformar. No começo, tudo parecia perfeito. Rodrigo era atencioso, fazia pequenas surpresas, trazia doces típicos de suas viagens e dizia que eu era sua sorte grande. Mas logo começaram os sinais. Coisas estranhas. Havia uma porta de metal grosso nos fundos da chácara, perto do pomar. Parecia uma entrada de bunker. Era toda enferrujada, com correntes grossas e um cadeado imenso. Perguntei a ele o que havia ali dentro. Ele respondeu com calma. São ferramentas pesadas e documentos antigos, coisas que não uso mais, mas prefiro guardar. Pareceu plausível na época. Afinal, ele era um homem que valorizava o passado. Mas o que me intrigava era que ele nunca permitia que eu chegasse perto dali. Sempre arrumava uma desculpa ou me distraía com algo. Às vezes, eu via ele saindo de lá com roupas diferentes, uma jaqueta grossa, luvas de couro, e entrando rapidamente pela porta da frente, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Então, as noites começaram a ficar estranhas. Às vezes, no meio da madrugada, eu ouvia sons vindos da direção daquela porta. Um barulho abafado, como se alguém estivesse tentando arranhar o chão de dentro daquele lugar. Outras vezes, eram vozes baixas, quase sussurros. Eu acordava assustada. Olhava para o lado e via Rodrigo dormindo profundamente, como se nada estivesse acontecendo. Eu perguntava, "Você ouviu isso?" Ele respondia sem abrir os olhos. "Provavelmente é o vento batendo nas folhas." Ou, "Deve ter sido um animal perdido." Ou ainda, "Você deve estar cansada, durma mais um pouco." Mas eu sabia que não era o vento. Não eram animais. E eu também não estava louca. Uma vez, por volta das 3 da manhã, eu levantei da cama e fui até a cozinha beber água. Quando passei perto da janela dos fundos, vi uma luz fraca vindo de dentro daquela estrutura metálica. Vi a sombra de alguém se movendo. Fiquei paralisada. Queria gritar, correr, mas minhas pernas não obedeciam. De repente, a luz apagou. Silêncio absoluto.
Na manhã seguinte, perguntei a Rodrigo se ele tinha saído durante a noite. Ele respondeu, com tranquilidade: "Não, dormi a noite toda. Você deve ter sonhado." Mas eu não estava sonhando. Com o tempo, comecei a notar outros detalhes. As viagens dele aumentaram. Ele sumia por dias, às vezes semanas, e voltava sempre com o mesmo olhar vazio, como se carregasse um peso invisível. Tinha machucados novos, cicatrizes frescas. Mas ele nunca explicava como tinha se machucado. Comecei a sentir medo. Medo de perguntar. Medo de saber a verdade. Medo de que ele percebesse que eu desconfiava. Até que um dia encontrei a chave. Era uma chave enorme, de metal escuro, com marcas de uso. Estava dentro da gaveta do criado mudo do quarto dele. Ele nunca deixava ninguém mexer ali. Peguei-a com as mãos tremendo, guardando-a no bolso do meu avental. Sabia que, se ele descobrisse, haveria consequências. Naquela noite, esperei ele dormir. Esperei até o relógio marcar 2 horas da manhã. Saí da cama devagar, coloquei um roupão e caminhei até a porta dos fundos. Meus pés descalços faziam pouco ruído no chão frio. Senti o coração acelerar conforme me aproximava daquela estrutura. Insirei a chave com cuidado. Ela girou com um estalo suave, quase inaudível. A corrente caiu. A porta rangeu ao abrir. Um cheiro forte de mofo e terra invadiu minhas narinas. O ar lá dentro era gelado, quase cortante. Desci os primeiros degraus com cuidado. A escada era de metal, e cada passo ecoava como um trovão. Cheguei ao final e acendi a lanterna que havia trazido. A luz iluminou um corredor estreito, com paredes de concreto e portas de ferro enferrujado. Uma delas estava entreaberta. Empurrei-a com cuidado. O que eu vi ali dentro mudou minha vida para sempre. O ar lá dentro era frio, quase cortante, como se o tempo tivesse parado há décadas. A lanterna tremia na minha mão, mas eu não podia voltar atrás. Tinha ido até ali para descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Desci mais alguns degraus, e o corredor subterrâneo revelou-se diante de mim. Era estreito, com paredes de concreto úmidas e um cheiro forte de terra molhada. No final do corredor, havia uma porta de metal enferrujada, entreaberta. Era de onde vinham os sons. Eu me aproximei devagar, tentando manter a respiração calma. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Empurrei a porta com cuidado. Ela rangeu baixinho, como se protestasse contra tantos anos, trancada. O que vi ali dentro mudou minha vida para sempre. Era uma sala pequena, mal iluminada, com piso de cimento rachado. Na parede oposta, havia outra porta, menor e também entreaberta. Mas o que chamou minha atenção foi o que estava pendurado nas paredes. Fotos, dezenas delas, velhas, amareladas pelo tempo, mulheres sorrindo, algumas segurando flores, outras olhando diretamente para a câmera com expressões suaves, inocentes. Em cada foto, uma data escrita à mão com letra caprichosa. Algumas eram de 1975, outras de 1980. E uma em especial me fez prender a respiração. Uma mulher de vestido florido, cabelos presos num coque simples, olhava para a câmera com um sorriso tímido. Parecia familiar demais. Muito familiar. Era eu. Senti as pernas fraquejarem. A foto tinha sido tirada pouco antes do nosso casamento. Rodrigo nunca me contou que tinha aquilo guardado. Por que ela estaria ali? E quem eram as outras mulheres? Engoli o nó que subiu a garganta e continuei explorando. Havia prateleiras com frascos de vidro, alguns com líquidos escuros, outros vazios. Rótulos desbotados mencionavam nomes de plantas, ervas medicinais, substâncias químicas. No canto direito da sala, sob uma lona rasgada, havia algo que me deixou gelada. Um armário aberto, com roupas penduradas, vestidos floridos, camisas brancas, calças jeans. Alguns claramente femininos. Estavam cobertos de poeira, mas ainda conservados. Toquei um dos vestidos. Fria como o inverno. Parei ao ouvir um som vindo da porta menor.
um gemido. Fraco, quase inaudível. Meu corpo ficou tenso. Encarei a porta por alguns segundos. Então, ouvi novamente. Socorro! Minha respiração acelerou. Alguém estava ali. Preso. Vivo? Segurei a lanterna com força e caminhei até a porta. As mãos tremiam tanto que precisei apoiar-me na parede para manter o equilíbrio. Empurrei-a lentamente. Ela rangeu. Dentro da cela improvisada, encolhido no canto, estava um homem. Pálido, magro, barba por fazer. Os olhos, fundos, encontraram os meus com uma mistura de medo e esperança. Você veio me ajudar? Perguntou, a voz rouca e falha. Não respondi logo. Estava chocada demais. Quem é você? Consegui dizer, engolindo em seco. O homem levantou a cabeça, os olhos marejados. Andrew. Meu nome é Andrew. Sou irmão de Rodrigo. Minha mente começou a girar. Rodrigo nunca falou de um irmão. Nunca mencionou família. E agora? Ali estava alguém dizendo ser seu irmão, trancado naquela cela há anos? Como você chegou aqui? Andrew passou a mão pelo rosto. Cansado. Ele me trouxe. Há muito tempo. Disse que era para me proteger. Que se eles soubessem que eu estava vivo, viriam atrás de nós dois. Eles quem? Ele hesitou, os olhos fixos nos meus. Um círculo. Homens poderosos, com negócios obscuros. Meu pai fazia parte. Quando ele morreu, eles queriam que eu assumisse. Eu tentei denunciar tudo, mas sua voz falhou. Rodrigo me trancou aqui. Disse que era o único jeito de me salvar. Minha mente rodopiava. Não conseguia processar tudo. Se o que ele dizia era verdade, então meu marido não só escondia um segredo terrível, ele também era parte de algo muito maior. Preciso te tirar daqui, murmurei, procurando alguma ferramenta para quebrar as correntes. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvimos um estrondo vindo de cima. Passos pesados. Vozes. Alguém estava na chácara. Andrew empalideceu. Não. Eles não podem saber que eu estou aqui. Se souberem, vão voltar. E não vão deixar ninguém vivo. Fiquei paralisada, aterrorizada. Os passos se aproximavam. Eram rápidos, firmes. Vamos. Sussurrei, tentando encontrar algo para soltá-lo. Temos que sair daqui. Andrew agarrou meu braço com força. Escute bem, Marisa. Rodrigo pode ter feito muitas coisas erradas, mas ele te protegeu. Ele sabia que, se você soubesse a verdade, eles viriam atrás de você também. Mas eu já sei, respondi, os olhos marejados. E agora? Antes que ele pudesse responder, a porta do bunker se abriu com um estrondo. Luz invadiu o corredor. Uma figura alta apareceu no alto da escada. Traje escuro. Olhar frio. Bem-vinda ao mundo real, senhora Ferreira, disse a voz calmamente. Agora você sabe demais. Fiquei paralisada. O homem à minha frente era idêntico a Rodrigo. Os mesmos olhos fundos, o mesmo formato do Bowie. Rosto, o mesmo cabelo escuro. Só que ali, naquela cela fria, ele parecia um fantasma de si mesmo. Andrew, murmurei, quase sem voz. Ele fez que sim, os lábios rachados tremendo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu sou irmão dele, gêmeo, e ele me manteve aqui por anos, dizendo que era para me proteger. Minha mente girava. Rodrigo nunca mencionou ter um irmão, nunca falou sobre família. Tudo aquilo parecia saído de um pesadelo. Por quê? Consegui perguntar, a voz trêmula. Por que ele faria isso? Andrew passou a mão pelo rosto, como se tentasse organizar seus próprios pensamentos. Nosso pai fazia parte de algo muito maior. Um círculo poderoso. Homens com influência. Negócios obscuros. Quando nosso pai morreu, eles vieram atrás de mim. Queriam que eu assumisse o lugar dele, mas eu queria fugir, denunciar tudo. Foi quando Rodrigo me trouxe para cá. Disse que era a única forma de me manter vivo. Senti um frio percorrer minha espinha. E as mulheres? As fotos? As roupas?
Andrew abaixou os olhos. Elas eram testemunhas. Mulheres que sabiam demais. Alguns dos homens do círculo usavam a nossa casa como refúgio. E quando elas descobriram coisas que não deveriam, sumiram. Engoli em seco. Você fez isso com elas? Ele levantou os olhos rapidamente, cheio de dor. Não, eu nunca faria isso. Rodrigo sabia disso. Ele as trouxe para cá depois que foram silenciadas, como lembranças ou ameaças. Eu tentei escapar tantas vezes, mas ele sempre me encontrava. Me trancava de novo. Dizia que era para meu bem. Meu coração batia descompassado. Tudo aquilo era real. Horrível. Inacreditável. E agora? Perguntei olhando ao redor. O que a gente faz? Antes que ele pudesse responder, ouvimos uma voz vindo do corredor. Ela sabe demais. Os 2 homens vestidos de preto entraram na sala. Um mais velho, com rugas profundas e olhos frios. O outro, mais jovem, carregava uma pasta debaixo do braço. Mais velho sorriu, mas não havia calor nisso. Vejo que conheceu nosso pequeno segredo, senhora Ferreira. Que pena que não vai ter tempo de contar para ninguém. Tentei recuar, mas Andrew agarrou meu braço com força. Não mostre medo, sussurrou. Isso os alimenta. O homem mais velho deu um passo à frente. Seu marido foi tolo ao deixar você encontrar esse lugar. Mas ainda dá tempo de corrigir o erro. Olhei para Andrew. Seus olhos estavam fixos nos meus. Entendi naquele instante. Tínhamos que tentar fugir. Agora. Vamos, murmurei baixinho. Pelo túnel lateral. Lá fora tem um caminho até o pomar. Andrew hesitou por um segundo, mas então assentiu. Num movimento rápido, peguei a lanterna e joguei-a com força contra uma prateleira próxima. Os frascos caíram no chão com estrondo, espalhando líquidos e fragmentos de vidro. No meio da confusão, empurrei Andrew para fora da cela e corremos pelo corredor apertado. Passos pesados ecoaram atrás de nós. Parem! Gritou o homem. Mais velho. Não olhamos para trás. Corremos pela escada acima, os pés descalços raspando no metal frio. Ao alcançar o térreo, empurrei a porta com força. O ar noturno entrou gelado, misturado ao som dos grilos e ao cheiro da terra molhada. Mas antes que pudéssemos continuar, ouvimos o clique metálico de uma arma sendo armada. Parem onde estão. Era Rodrigo. Ele estava diante de nós, segurando uma pistola com as 2 mãos. O rosto pálido, os olhos vazios. Marisa, você não devia estar aqui, murmurou. Fiquei paralisada. Rodrigo, por quê? Ele engoliu em seco. Eu só queria te proteger. Se você soubesse, eles viriam. Atrás de você também. E eles já estão aqui! Gritei, as lágrimas escorrendo sem controle. Por que você não me contou a verdade? Rodrigo baixou a arma por um segundo, como se estivesse perdido em pensamentos. Mas o homem mais velho apareceu atrás dele, colocando a mão em seu ombro. Acabou, Charles, disse, usando o nome falso que Rodrigo usava. Ela sabe demais. Precisamos resolver isso agora. Rodrigo voltou a erguer a arma. Desta vez, mirou diretamente em Andrew. Sai da frente, Marisa, ordenou a voz fria. Eu não me mexi. Rodrigo, por favor. Ele respirou fundo. Tremia. Havia algo humano em seus olhos. Um conflito interno. Um último resquício de amor. Eu te amo, sussurrou. Mas não posso deixar que ele saia daqui. E então, atirou. Andrew gritou e caiu no chão. Gritei com toda a força que tinha. Corri até ele enquanto o sangue escorria de seu ombro. Rodrigo abaixou a arma, os olhos marejados. Desculpe, murmurou. Eu não tive escolha. O homem mais velho caminhou até ele. Muito bem, Charles. Agora, acabamos com ela também. Foi quando ouvimos sirenes ao longe. As luzes vermelhas e azuis começaram a cortar o céu noturno. Polícia! Gritou alguém da entrada da chácara. Todos com as mãos visíveis.
Os homens do círculo congelaram. Rodrigo olhou para mim, sem saber o que fazer. Vai embora, sussurrou. Antes que seja tarde. E você? Ele balançou a cabeça. Eu já não tenho mais volta. Uma nova rajada de tiros ecoou. 2 dos homens caíram. A polícia invadiu a área, cercando todos. Rodrigo não resistiu. Deixou a arma cair e ergueu as mãos. Um policial correu até Andrew, já inconsciente, e chamou por ajuda médica. Outro veio até mim. Senhora, está tudo bem? Balancei a cabeça chorando. Estou bem. Foi a última vez que vi Rodrigo. Naquela mesma noite, ele foi preso. Depois de dias de investigações, documentos antigos foram encontrados na chácara. Contatos internacionais, registros de transferências suspeitas, listas de pessoas desaparecidas. O círculo finalmente foi desmontado. Andrew sobreviveu. Passou meses internado, mas sobreviveu. E eu... Bem, eu tive que aprender a viver com a dor. A polícia cercou a chácara. As luzes vermelhas e azuis cortavam a escuridão como lâminas. 2 dos homens do círculo já estavam algemados no chão, sangrando. Outro tentava fugir pelo pomar, mas foi imobilizado por um oficial. Rodrigo não resistiu. Deixou a arma cair e ergueu as mãos, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Arrependimento puro. Vai embora, sussurrou ele, sem tirar os olhos dos meus. Antes que seja tarde. E você? Ele balançou a cabeça devagar. Eu já não tenho mais volta. Os policiais se aproximaram dele. Rodrigo deixou-se levar sem dizer uma palavra. Sua figura alta parecia menor agora, como se todo o peso das mentiras finalmente tivesse feito seu corpo curvar. Andrew foi levado numa ambulância. Estava fraco, ferido, mas vivo. Enquanto ele era atendido, eu fiquei ali, parada, vendo a casa onde vivi tantos anos de silêncio ser invadida por investigadores, jornalistas, curiosos. Naquela mesma madrugada, a chácara virou palco de uma investigação nacional. Documentos antigos foram encontrados dentro do bunker. Fotos, roupas, diários pessoais, registros de transferências internacionais, listas de nomes. Alguns deles pertenciam a pessoas desaparecidas há décadas. O círculo que meu marido servia, ou fingia servir, havia sido desmontado. Mas nada disso trouxe paz. Naquela noite, quando tudo terminou, sentei no banco de trás da viatura e fui levada ao hospital. Andrew estava consciente, mas frágil. Ele me olhou com um sorriso cansado. Você é mais forte do que parece, disse, a voz ainda rouca. Balancei a cabeça, sem conseguir responder. Eu só queria entender. Por quê? Por que ele fez tudo isso? Andrew respirou fundo. Rodrigo sempre viveu entre 2 mundos. Um real e outro cheio de fantasmas. Ele te amava sim, mas não sabia como proteger alguém sem aprisionar. Baixei os olhos. Eu achei que ia passar minha vida inteira com ele. Que íamos envelhecer juntos. Andrew apertou minha mão com carinho. Às vezes, o amor não salva. Às vezes, ele apenas mascara a dor até que alguém nos obrigue a enfrentá-la. Ficamos em silêncio por um tempo, até que perguntei algo que me incomodava desde aquela noite no bunker. E as mulheres? As fotos? As roupas? Andrew suspirou. Elas eram testemunhas. Algumas descobriram coisas que não deveriam. Outras simplesmente estiveram no lugar errado. Rodrigo, ele as trouxe. Pra cá depois, como lembranças. Ou como forma de punição. Era sua maneira de lidar com o remorso. Minha respiração ficou pesada. E ele... matou alguma delas? Andrew balançou a cabeça. Não. Mas também não fez nada para salvá-las. As palavras doeram mais do que eu esperava. Passaram-se dias. A imprensa noticiava a queda do grupo criminoso. Rodrigo foi condenado à prisão perpétua. Andrew, após meses de recuperação física e psicológica, decidiu sair do país. Disse que precisava recomeçar longe de tudo e de todos.
Antes de ir, ele me procurou. Você vai ficar bem, disse segurando minhas mãos. Promete que vai viver. Não deixe esse passado definir quem você é. Prometi, porque queria acreditar nisso. Hoje, aos 68 anos, vejo essa história como parte do meu caminho. Não a conto para assustar, conto para alertar. Às vezes, o amor pode esconder verdades terríveis. Às vezes, o silêncio diz mais do que as palavras. E às vezes, sobreviver é a única forma de honrar aqueles que não tiveram essa chance. Andrew cambaleou para fora da cela com minhas mãos apoiando seu braço. Ele estava fraco, desnutrido, mas ainda tinha um brilho de esperança nos olhos. Temos que sair daqui, sussurrei olhando ao redor. Antes que eles voltem, ele assentiu, respirando com dificuldade. Há uma saída lateral, no túnel dos fundos. Leva até o pomar. Charles usava para esconder coisas ou pessoas. Meu coração acelerou. Vamos por lá. Rápido. Começamos. A caminhar pelo corredor estreito, mantendo os passos silenciosos. Cada movimento parecia ecoar nas paredes grossas do bunker. Andrew se apoiava em mim, quase sem forças, mas determinado a sobreviver. No meio do caminho, ele parou abruptamente. Espera! Murmurou, segurando meu braço. Escuta. Ficamos em silêncio. Do andar de cima vinham passos pesados, vozes abafadas. Eles estavam procurando por nós. Andrew engoliu em seco. Se eles nos encontrarem, não vão hesitar. Eu sabia disso. Tinha visto com meus próprios olhos. Continuamos em frente, dobrando à direita, até encontrarmos uma porta de ferro enferrujada. Andrew apontou para ela. É aqui. Dá para o pomar. Mas vai estar trancada por dentro. Precisamos de algo para arrombar. Procurei. Em volta. Havia ferramentas velhas jogadas num canto. Peguei um pé de cabra e enfiei entre as frestas da porta. Empurrei com força. O metal rangeu. Uma nuvem de pó subiu. Mais um empurrão e a porta cedeu com um estrondo. Ar fresco entrou. Era real. Estávamos quase livres. Saímos para o lado de fora. A madrugada estava fria, estrelada. O céu parecia imenso, como se tentasse nos proteger. Caminhamos rápido pelo pomar, pisando nas folhas caídas, evitando fazer barulho. As árvores nos cobriam com suas sombras longas. Eu podia sentir meus pulmões queimando, mas não podíamos parar. Quando finalmente alcançamos a estrada que levava até a cidade, Andrew caiu de joelhos. Não consigo mais. Gemeu ofegante. Ajudei-o a se levantar. Só mais um pouco. Já estamos perto. De repente, ouvimos o som de pneus cantando ao longe. Luzes cortaram a escuridão. 2 carros pretos apareceram na estrada, vindo em nossa direção. Meu sangue gelou. Corre! Gritei, puxando Andrew. Começamos a correr, mas ele mal se sustentava. Os carros estavam se aproximando cada vez mais. Foi quando vi uma caminhonete velha estacionada perto da cerca da chácara. As chaves estavam no contato. Rodrigo sempre deixava assim, caso precisasse sair às pressas. Empurrei Andrew para dentro e entrei atrás dele. Virei a chave. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar. Os carros estavam quase em cima de nós. Pisei fundo no acelerador. A caminhonete deu um solavanco e saiu em disparada pela estrada escura. Os pneus derraparam, mas logo ganhamos velocidade. As luzes dos carros sumiram atrás de nós, engolidas pela noite. Andrew respirava com dificuldade, encostado na janela. Você é mais corajosa do que imaginei, disse, a voz falha. Sorri triste. Só queria ter descoberto a verdade antes. Ele balançou a cabeça. Se tivesse descoberto antes, você também não estaria aqui hoje. Era verdade. E aquilo me assustava. Dirigi por horas, sem rumo definido. Só queria colocar distância entre nós e aquele lugar maldito. Com o tempo, a tensão foi baixando, mas o medo ainda pairava no ar. Finalmente, paramos numa estrada secundária, perto de uma pequena cidade. Andrew dormiu ali mesmo, no banco do passageiro. Eu fiquei acordada, olhando para o céu escuro, tentando entender tudo o que havia acontecido. Naquela noite, eu perdi um marido,
Encontrei um cunhado perdido e descobri que o amor nem sempre é o que parece. A caminhonete velha balançava na estrada esburacada, os pneus rangendo em protesto. Andrew respirava com dificuldade, o rosto pálido iluminado pela luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei, olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não, não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. Agora eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete, à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário. Obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estaria aqui hoje. Engoliu o nó na garganta. E agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos. Escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha inocência, minhas certezas e qualquer ilusão de que o amor sempre protege. A caminhonete velha balançava na estrada esburacada, os pneus rangendo em protesto. Andrew respirava com dificuldade, o rosto pálido iluminado pela luz, fraca do luar. Precisamos parar, murmurei, olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não, não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. Agora eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete, à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário. Obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes,
talvez não estivesse aqui hoje. Engoli o nó na garganta. E... agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos. Escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha inocência, minhas certezas e qualquer ilusão de que o amor sempre protege. O som dos pneus cantando ecoou pela estrada vazia. Andrew respirava com dificuldade ao meu lado, o rosto pálido sob a luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei, olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. E agora, eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar, na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário. Obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estivesse aqui hoje. Engoli o nó na garganta. E agora? O que a gente faz? Ele respirou, fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir, ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos. Escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha inocência, minhas certezas e qualquer ilusão de que o amor sempre protege. O som dos pneus cantando ecoou pela estrada vazia. Andrew respirava com dificuldade ao meu lado, o rosto pálido sob a luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. E agora, eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro.
Use álcool antes de tocar, na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário, obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estivesse aqui hoje. Engoli o nó na garganta. Agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos. Escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha inocência, minhas certezas e qualquer ilusão de que o amor sempre protege. O som dos pneus cantando ecoou pela estrada vazia. Andrew respirava com dificuldade ao meu lado, o rosto pálido sob a luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. E agora, eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tenho um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar, na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário, obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estivesse aqui hoje. Engoli o nó na garganta. Agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos. Escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi mais do que um marido. Perdi minha inocência, minhas certezas e qualquer ilusão de que o amor sempre protege. Andrew cambaleava ao meu lado, ainda fraco por causa dos ferimentos.
Os passos pesados ecoavam pelo corredor subterrâneo, vindo de todos os lados. Eu não sabia quantos homens estavam ali, mas podia sentir suas presenças se aproximando como sombras famintas. Não temos muito tempo, murmurei, segurando o braço dele para mantê-lo em pé. Precisamos sair daqui agora. Andrew assentiu, respirando com dificuldade. Há uma saída, nos fundos da chácara. Um túnel que leva até o rio. Charles usava para esconder coisas. Ou pessoas. Olhei para ele, tentando manter a calma. Você consegue caminhar? Ele fez que sim, mesmo sem parecer totalmente certo disso. Começamos a andar pelo corredor estreito, mantendo o mais baixo possível o barulho dos nossos passos. Cada movimento parecia ecoar nas paredes grossas do bunker. O ar estava pesado, quase irrespirável, e o cheiro de terra molhada era forte. Do nada, Andrew parou. Espera, sussurrou, apertando meu braço. Escuta. Ficamos em silêncio. Do outro lado da porta vinham vozes abafadas. Homens falando em tom baixo, mas firme. Eles estavam procurando por nós. Meu coração acelerou. Temos que ir. Falei, puxando-o de novo. Seguimos em frente, virando à direita, até encontrarmos uma escada de metal enferrujada. Andrew apontou para cima. É aqui. Dá num depósito. Abandonado, perto do galinheiro. Se conseguirmos sair dali sem sermos vistos, não deixei ele terminar. Então vamos. Subimos devagar, cada degrau rangendo sob nosso peso. Quando alcançamos o topo, empurrei a tampa de madeira com cuidado. A noite estava escura, mas as luzes da casa brilhavam ao longe. Andrew olhou para mim. Depois que sairmos daqui, você precisa sumir. Ir para algum lugar onde eles nunca vão te encontrar. Engoli em seco. E você? Ele sorriu triste. Eu já estou marcado. Mas você ainda pode ter uma vida normal. Só promete uma coisa. O quê? Que vai contar a verdade. Para todo mundo. Para a justiça. Para elas. Pensei nas fotos que eu tinha visto. Nas mulheres sorrindo, sem saber que um dia seus rostos ficariam amarelados pelo tempo, pendurados num porão frio. Mulheres que foram silenciadas, esquecidas. Eu prometo. Respondi, os olhos marejados. De repente, ouvimos o som de pneus cantando ao longe. Luzes cortaram a escuridão. 2 carros pretos apareceram na estrada, vindo em nossa direção. Meu sangue gelou. Corre! Gritei, puxando Andrew. Começamos a correr pela lateral da chácara, pisando nas folhas caídas, evitando fazer barulho. As árvores nos cobriam com suas sombras longas. Eu podia sentir meus pulmões queimando, mas não podíamos parar. Quando finalmente alcançamos a estrada que levava até a cidade, Andrew caiu de joelhos. Não consigo mais, gemeu ofegante. Ajudei-o a se levantar. Só mais um pouco, já estamos perto. De repente, vi uma caminhonete velha estacionada perto da cerca da chácara. As chaves estavam no contato. Rodrigo sempre deixava assim, caso precisasse sair. Às pressas, empurrei Andrew para dentro e entrei atrás dele. Virei a chave. O motor tossiu 2 vezes antes de pegar. Os carros estavam se aproximando cada vez mais. Pisei fundo no acelerador. A caminhonete deu um solavanco e saiu em disparada pela estrada escura. Os pneus derraparam, mas logo ganhamos velocidade. As luzes dos carros sumiram atrás de nós, engolidas pela noite. Andrew respirava com dificuldade, encostado na janela. Você é mais corajosa do que imaginei, disse, a voz falha. Sorri triste. Só queria ter descoberto a verdade antes, ele balançou a cabeça. Se tivesse descoberto antes, você também não estaria aqui hoje. Era verdade. E aquilo me assustava. Dirigi por horas, sem rumo definido. Só queria colocar distância entre nós e aquele lugar maldito. Com o tempo, a tensão foi baixando, mas o medo ainda pairava no ar. Finalmente, paramos numa estrada secundária perto de uma pequena cidade. Andrew dormiu ali mesmo, no banco do passageiro. Eu fiquei acordada, olhando para o céu escuro, tentando entender tudo o que havia acontecido. Naquela noite, eu perdi um marido.
Encontrei um cunhado perdido e descobri que o amor nem sempre é o que parece. O som dos pneus cantando ecoou pela estrada vazia. Andrew respirava com dificuldade ao meu lado, o rosto pálido sob a luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei, olhando para ele. Você está muito fraco. Ele balançou a cabeça, os lábios trêmulos. Não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva. Eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. E agora, eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar. Na pele, abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário. Obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estivesse aqui. Hoje, engoli o nó na garganta. E agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew. Assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos escapar. Mas eu sabia que não era o fim da história. Naquela noite, eu perdi um marido, encontrei um cunhado perdido e descobri que o amor nem sempre é o que parece. O som dos pneus cantando ecoou pela estrada vazia. Andrew respirava com dificuldade ao meu lado, o rosto pálido sob a luz fraca do luar. Precisamos parar, murmurei, olhando para ele. Você está muito fraco, ele balançou. A cabeça, os lábios trêmulos. Não podemos parar. Eles vão voltar. Se encontrarem você viva, eles nunca vão parar. Minhas mãos apertaram o volante com força. Eu sabia que ele tinha razão. Os homens dos carros pretos não eram apenas criminosos. Eram parte de algo maior. Um círculo obscuro que usava poder, medo e silêncio como armas. Agora eu sabia demais. Andrew gemeu baixinho, segurando o ombro ferido. Tem um curativo no porta-luvas, disse ele, a voz quase um sussurro. Use álcool antes de tocar na pele. Abri o compartimento e encontrei uma pequena bolsa médica. Estava surpresa por ainda estar ali. Rodrigo sempre mantinha tudo organizado, mesmo as coisas que ninguém deveria encontrar. Parei a caminhonete, à beira da estrada, sob a sombra de árvores altas. A noite estava calma, mas o ar parecia pesado. Limpei o sangue de Andrew com cuidado, usando gaze e um pouco de álcool. Ele fechou os olhos, fazendo uma careta de dor. Desculpe, murmurei. Ele balançou a cabeça. Você não tem nada para se desculpar. Pelo contrário. Obrigado por me tirar daquele lugar. Olhei para ele, os olhos marejados. Eu só queria ter descoberto a verdade antes. Andrew sorriu levemente. Se tivesse descoberto antes, talvez não estivesse aqui hoje. Engoli o nó na garganta. E
Agora? O que a gente faz? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Precisamos sumir. Ir para algum lugar onde eles não possam nos encontrar. Longe. Você tem algum lugar em mente? Pensei por um momento. Tenho uma prima em Santa Catarina. Ela mora num vilarejo perto da praia. Pequeno, tranquilo. Ninguém nos procuraria lá. Andrew. Assentiu devagar. Então é para lá que a gente vai. Voltei a dirigir. As estradas ficaram mais vazias conforme avançávamos. O céu escuro parecia nos proteger, como se até o universo soubesse que precisávamos escapar. Mas eu sabia que não. Era o fim da história. Naquela noite, eu perdi um marido. Encontrei um cunhado perdido e descobri que o amor nem sempre é o que parece. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Ela não foi fácil de contar. E talvez nem seja fácil de acreditar. Mas tudo isso aconteceu de verdade. Um casamento que parecia perfeito, um marido cheio de segredos e um porão que escondia mais do que eu jamais imaginaria. Se você se emocionou ou se arrepiou com essa história, deixe o seu like aqui embaixo, porque histórias como essa merecem ser lembradas e as pessoas que sofreram nela, honradas. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o sininho agora! Porque tem muito mais histórias reais para contar, de lugares sombrios, pessoas que desapareceram e verdades que precisam vir à tona. Ah, e comente aí, o que você faria se descobrisse algo assim no porão da sua casa? Eu espero você nos comentários. Até a próxima, se quiser, posso adaptar a CTA para diferentes estilos. Mais assustador, mais dramático, mais pessoal ou até mais curto para quem quer manter o ritmo acelerado. É só avisar.